Antes de começar a história de hoje, eu quero te contar uma coisa. Essa história chegou até nós através de uma inscrita do canal que decidiu compartilhar com a gente tudo o que viveu dentro da própria casa, com o marido e com a família dele. Por motivos de segurança e respeito à privacidade dessa mulher, alguns detalhes foram alterados. Nomes, profissões e certas situações específicas foram adaptados. Mas a essência do que ela sentiu, as humilhações que enfrentou e a coragem que encontrou no final, isso é exatamente como aconteceu. Com a autorização dela, hoje eu vou ler essa história aqui pra você, para que ninguém mais se sinta sozinha passando por algo parecido. Agora você vai ouvir esse relato na voz da protagonista. Oi, eu sou a Érica, e hoje eu quero contar a história do dia em que descobri que ter coragem não significa gritar mais alto que os outros, mas aprender a proteger o que é seu, sem precisar pedir licença para ninguém. Eu penso muito nisso até hoje. Como a gente às vezes abre a porta de casa para pessoas que deveriam ficar do lado de fora, e como demora para perceber que gentileza não é o mesmo que disponibilidade ilimitada. Essa história começa há alguns anos atrás, mas parece que foi ontem, porque tem feridas que cicatrizam devagar e deixam marcas que a gente sente toda vez que encosta nelas. Quando conheci o Matheus, eu tinha 23 anos e trabalhava como analista financeira em uma empresa de importação. Não era uma profissão glamurosa, mas era o que eu tinha conseguido construir sozinha depois de anos difíceis. Eu sempre fui boa com números. Tinha aquela capacidade de olhar para planilhas complexas e encontrar sentido nas colunas infinitas de dados. As pessoas do escritório costumavam me pedir ajuda quando encontravam inconsistências nos relatórios, e eu gostava daquela sensação de ser útil, de ter um lugar onde meu conhecimento tinha valor. Mateus apareceu na minha vida em um momento em que eu estava me reconstruindo depois de anos cuidando da minha mãe doente. Ela tinha um tipo de câncer que avançou rápido demais, do tipo que não te dá tempo de se preparar para a perda, mesmo sabendo que ela vai chegar. Os últimos 8 meses da vida dela foram passados entre hospitais e a casa pequena onde morávamos. Apenas nós duas, num bairro simples da Zona Leste. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 7 anos, um acidente de trabalho que a empresa nunca assumiu responsabilidade, e minha mãe criou a filha única sozinha, fazendo costuras e consertos para fora. Ela faleceu em uma terça-feira chuvosa de maio, 6 meses antes de eu conhecer o Matheus. Morreu de madrugada, na cama que dividíamos, porque eu não queria deixá-la sozinha nem por um instante. Eu acordei com o silêncio. Não foi o silêncio comum da noite. Foi aquele silêncio que tem peso, que ocupa espaço. Toquei no braço dela e soube imediatamente, sem precisar chamar o nome dela, sem precisar verificar a respiração. Eu não chorei naquele momento. Fiquei apenas sentada na beirada da cama, segurando a mão dela, que já estava fria, olhando pela janela, onde a chuva escorria e formava desenhos no vidro. Tinha tanta chuva naquela noite que parecia que o céu inteiro estava chorando por nós duas. Hoje, eu entendo que ainda carregava aquele tipo de tristeza que gruda na pele e não sai com água. Era uma dor que acordava comigo todo dia, que estava ali quando eu escovava os dentes, quando preparava café, quando revisava relatórios no trabalho. Não era uma dor que doía no corpo. Era uma dor que ficava instalada num lugar mais profundo, como se tivesse feito morada permanente dentro do peito. Mateus era vendedor na mesma empresa, 2 andares acima do meu. Ele trabalhava no setor comercial e tinha aquela desenvoltura de quem passa o dia inteiro conversando com clientes, fechando negócios, fazendo o tipo de trabalho que depende de simpatia e lábia. A gente se conheceu na Copa, num intervalo de almoço. Eu estava ali sozinha, aquecendo marmita, quando ele entrou falando ao telefone, rindo alto daquele jeito que pessoas sociáveis riem, como se tivessem sempre uma piada interna para compartilhar com o mundo. Quando desligou, ele me cumprimentou. Perguntou se eu era nova na empresa. Disse que não me conhecia. Expliquei que trabalhava 2 andares abaixo, no financeiro, e que provavelmente por isso nossos caminhos nunca tinham se cruzado. Ele sorriu. Era um sorriso largo, fácil, do tipo que faz a gente relaxar automaticamente. Perguntou meu nome, se apresentou e começou a puxar conversa sobre coisas banais enquanto o micro-ondas apitava. Hoje, quando penso naquele primeiro encontro, vejo que não foi nada de extraordinário. Mas na época, ainda carregando o luto recente,
Qualquer gentileza parecia um farol no meio da escuridão. Mateus tinha aquele jeito de sorrir que parecia sincero, sabe? Como se realmente se importasse com o que você estava dizendo. Ele perguntou sobre meu dia, fez piadas sobre a comida da marmita, comentou sobre o chefe dele que vivia cobrando metas impossíveis. Coisas comuns, conversa de corredor de empresa, mas para mim soava como alguém que se importava. No começo, eu achei que tinha encontrado alguém que entendia o que era carregar silêncios pesados. Os encontros na Copa se tornaram frequentes. Mateus sempre parecia estar lá na hora certa, sempre com um comentário gentil, sempre disposto a ouvir. Aos poucos, ele começou a perguntar sobre minha vida. Perguntou sobre minha família, e eu contei sobre minha mãe, sobre o câncer, sobre as noites em que eu ficava acordada ouvindo a respiração dela para ter certeza de que ainda estava viva. Ele segurava minha mão por cima da mesa e dizia que entendia, que tinha passado por perdas também, que sabia como era difícil continuar depois que alguém importante partia. Olhando para trás, hoje eu vejo que Mateus tinha um talento especial para dizer exatamente o que você precisava ouvir. Não porque sentisse de verdade, mas porque sabia identificar feridas abertas e oferecer o tipo de bálsamo que mantém a pessoa perto. Na época, porém, aquilo parecia empatia genuína. 3 meses depois do primeiro café na Copa, a gente começou a namorar oficialmente. Ele me levava para comer pastel na feira aos domingos de manhã, sempre na mesma barraquinha de um senhor chamado Geraldo, que fazia os melhores pastéis de carne da região. Mateus me buscava no trabalho quando chovia, mesmo quando isso significava dar uma volta grande no caminho dele. Dizia que queria construir uma vida comigo, que via futuro na gente, que finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena. Eu acreditei em cada palavra. Não porque fosse ingênua, mas porque depois de tanto tempo cuidando de alguém que estava partindo, eu precisava acreditar que ainda era possível segurar a mão de alguém que ficaria. Precisava acreditar que existia um tipo de amor que não terminava em despedida, que não deixava você sozinha olhando pela janela enquanto a chuva caía. Os primeiros meses foram leves. Mateus conhecia todos os donos de bares e lanchonetes do bairro. Cumprimentava todo mundo na rua. Tinha sempre uma história engraçada para contar. Ele me apresentou para os amigos, pessoas que trabalhavam com ele, ou que conhecia de uma época em que jogava futebol em um campinho perto da casa dele. Eu me sentia incluída, parte de algo maior que apenas eu mesma e minha solidão. Foi nessa época que conheci os pais dele. Dona Conceição e Senhor Lauro moravam em um apartamento alugado em um prédio velho, daqueles que foram construídos nos anos 70 e nunca receberam reformas adequadas. O corredor do prédio tinha cheiro de mofo misturado com produtos de limpeza forte. Aquele tipo de cheiro que não sai, não importa o quanto você ventile. O apartamento deles ficava no terceiro andar, e o elevador vivia quebrado. Então sempre subíamos de escada. Lembro da primeira vez que entrei na casa deles. Dona Conceição estava na cozinha terminando de preparar um almoço. Ela era uma mulher de estatura média, cabelos tingidos de um castanho que puxava para o alaranjado, sempre com aquela expressão de quem está avaliando tudo ao redor. Senhor Lauro estava sentado em uma poltrona marrom, desgastada na sala, assistindo a um jogo de futebol com o volume alto demais. Ele mal levantou os olhos quando Mateus me apresentou. Dona Conceição foi educada, mas não calorosa. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Perguntou se eu queria ajudar na cozinha. E quando eu ofereci ajuda, ela disse que não era necessário, que visitante não trabalhava. Eu fiquei sem saber o que fazer, sentada na sala, escutando o Senhor Lauro gritar com o juiz do jogo pela televisão. Mateus estava no quarto pegando algo que tinha esquecido, e eu me senti completamente deslocada naquele ambiente. Durante o almoço, Dona Conceição fez várias perguntas. Queria saber sobre meu trabalho, quanto eu ganhava, se tinha família, o que tinha acontecido com minha mãe, por que eu morava sozinha. As perguntas vinham disfarçadas de interesse maternal, mas havia algo nelas que me deixava desconfortável. Hoje eu sei o que era. Ela não estava conhecendo a namorada do filho, estava fazendo um inventário de recursos disponíveis. Senhor Lauro comia em silêncio, resmungando aprovações ou desaprovações sobre a comida entre as garfadas.
Ele era um homem grande, com mãos ásperas de quem trabalhou a vida inteira em fábricas, e tinha aquele jeito de ocupar espaço que faz as pessoas ao redor se encolherem automaticamente. Quando ele levantava a voz para pedir mais arroz, ou para reclamar que o feijão estava sem sal, eu sentia uma vibração no ar, como se a própria atmosfera da casa se curvasse à presença dele. Mateus parecia nem notar. Ele conversava animado, contava piadas, enchia o prato da mãe com mais comida, ligava a televisão no canal que o pai queria. Era como se fosse um ritual bem ensaiado, onde cada um sabia seu papel, e eu era a única que ainda estava tentando entender as regras do jogo. Saímos de lá naquela tarde, e Mateus perguntou o que eu tinha achado dos pais. Eu disse que eles pareciam pessoas boas, que a comida estava ótima, que tinha gostado de conhecê-los. Menti. Mas menti daquele jeito que a gente mente para não criar problema, para não parecer exigente, para não ser a pessoa complicada que vê defeito onde não existe. Hoje eu vejo que aquele almoço foi um teste. Dona Conceição estava medindo se eu seria moldável o suficiente para o que ela planejava. E eu passei no teste, porque fui educada, porque não questionei, porque fingi não perceber o desconforto que sentia. Os meses seguintes foram de namoro normal, daqueles que você vê em qualquer casal que se gosta e planeja um futuro junto. A gente ia ao cinema, passeava no parque aos domingos, dividia a conta nos restaurantes baratos que frequentávamos. Mateus passou a dormir na minha casa alguns dias da semana, e aos poucos suas roupas começaram a ocupar espaço no meu guarda-roupa. Ele deixava o barbeador no banheiro, suas meias misturavam com as minhas na máquina de lavar, e eu gostava daquela sensação de intimidade compartilhada. Foi nessa época que ele começou a falar sobre casamento. Não de forma tradicional, com pedido romântico ou anel caro. Era mais como se fosse uma consequência natural do que estávamos vivendo. Ele dizia coisas como: quando a gente casar, ou na nossa casa vai ser diferente, como se já fosse um fato decidido, e eu só precisasse concordar com a progressão natural dos acontecimentos. E eu concordei. Claro que concordei. Depois de anos cuidando de uma mãe doente, depois de passar tanto tempo vivendo em função da dor de outra pessoa, eu queria acreditar que também merecia ter alguém cuidando de mim, que merecia acordar ao lado de alguém, e não sentir aquele vazio imenso que me acompanhava desde que minha mãe partiu. 2 anos depois de nos conhecermos, a gente se casou. A cerimônia foi no cartório, numa manhã de sábado de agosto. Não fizemos festa grande, apenas um almoço em um restaurante simples, com os amigos mais próximos do Mateus e os pais dele. Eu não tinha família para convidar. Minha mãe era filha única, meus avós já tinham morrido. E meu pai não deixou família conhecida quando partiu. Era só eu, e de repente também o Mateus, e isso parecia ser suficiente. Dona Conceição passou a cerimônia inteira me olhando de um jeito que eu não soube decifrar na época. Não era desaprovação clara. Não era hostilidade explícita. Era mais como se ela estivesse me avaliando, calculando se eu seria útil ou descartável. Ela comentou sobre o meu vestido, um modelo simples que comprei em uma loja de departamento, dizendo que achava bonito, mas que preferia coisas mais tradicionais para casamentos. Comentou sobre meu cabelo, que eu tinha preso em um coque, dizendo que ficaria melhor solto. Comentou sobre minha maquiagem, que ela achou discreta demais para uma noiva. Tudo isso dito com um sorriso, como se fosse apenas opinião inofensiva. Mas cada comentário era uma pequena agulhada, um jeito de deixar claro que, na visão dela, eu não estava à altura. Senhor Lauro bebeu mais do que devia durante o almoço. Ele ficou vermelho, a voz foi ficando cada vez mais alta, e em certo momento, começou a contar histórias constrangedoras sobre a infância do Mateus, rindo sozinho enquanto todos ao redor forçavam sorrisos educados. Mateus não pareceu incomodado. Apenas dava tapinhas nas costas do pai e pedia para ele ir com calma na bebida, mas sem real autoridade, como quem está acostumado a fazer aquele pedido sabendo que não será atendido. Eu olho para trás e vejo que aquele casamento já começou errado. Não pela falta de festa ou de ritual elaborado, mas porque eu estava entrando em uma família sem entender que famílias podem ser labirintos onde você entra procurando pertencimento e acaba perdida, sem conseguir encontrar a saída. A lua de mel não aconteceu,
Mateus disse que estávamos economizando para coisas mais importantes, que viajar naquele momento seria gastar dinheiro que poderíamos usar para começar nossa vida de verdade. Eu concordei, porque fazia sentido, porque eu também queria poupar para ter uma casa própria algum dia. Passamos a primeira semana de casados no apartamento alugado, onde eu já morava, apenas nós dois, ainda fingindo que aquilo era o começo de algo bom. 2 anos depois, a gente se casou. A cerimônia foi simples, no cartório, com meia dúzia de amigos e os pais dele. Meu pai tinha morrido quando eu era criança e não tinha mais ninguém da minha família por perto. Dona Conceição, minha sogra, passou a cerimônia inteira me olhando de um jeito que eu não soube decifrar na época. Não era desaprovação clara, era mais como se ela estivesse me avaliando, calculando se eu seria útil ou descartável. Hoje eu entendo que aquele olhar já dizia tudo. 2 anos depois, a gente se casou. A cerimônia foi simples, no cartório, com meia dúzia de amigos e os pais dele. Meu pai tinha morrido quando eu era criança, e não tinha mais ninguém da minha família por perto. Dona Conceição, minha sogra, passou a cerimônia inteira me olhando de um jeito que eu não soube decifrar na época. Não era desaprovação clara, era mais como se ela estivesse me avaliando, calculando se eu seria útil ou descartável. Hoje eu entendo que aquele olhar já dizia tudo. A gente morou por 1 ano e meio em um apartamento alugado perto do centro. Era pequeno, mas era nosso. Eu pagava o aluguel com o meu salário, porque Mateus tinha aquele costume de dizer que estava guardando o dinheiro dele para algo maior. Nunca ficou claro o que seria esse algo maior. Mas eu não questionava. Achava que casamento era sobre dividir responsabilidades, e se eu conseguia arcar com o aluguel sozinha enquanto ele guardava, tudo bem. Eu olho para trás e vejo que já estava cedendo espaço demais sem perceber. A vida de casada, nos primeiros meses, tinha uma rotina que me dava algum conforto. Eu acordava cedo, preparava café, pegava o ônibus para o trabalho, enquanto Mateus dormia até mais tarde, porque o expediente dele começava depois do meu. Voltava no fim da tarde e geralmente encontrava a casa do jeito que tinha deixado pela manhã. Mateus não era de arrumar nada. Deixava roupas jogadas na cadeira do quarto, louça na pia, toalha molhada no chão do banheiro. No começo, eu achava que era só descuido, falta de hábito de morar com alguém. Então eu arrumava, lavava, organizava e tentava não me incomodar. Mas tem uma coisa sobre arrumar a bagunça dos outros. Você se acostuma com a ideia de que seu papel é limpar, e isso vai se tornando invisível, esperado, natural. Você vira a pessoa que cuida, e o outro vira a pessoa que é cuidada. E ninguém questiona porque isso vai acontecendo um dia de cada vez, até que você olha ao redor e percebe que virou empregada da própria vida. Eu não percebi isso na época. Percebi muitos anos depois, quando já era tarde demais para desfazer o padrão sem quebrar tudo no processo. Foi durante esse período que eu decidi usar a herança que minha mãe tinha deixado para comprar um imóvel. Não era uma fortuna, mas minha mãe tinha sido cuidadosa a vida inteira. Ela guardava cada centavo que sobrava das costuras, depositava em uma poupança antiga que rendia pouco, mas que crescia devagar e constante. Quando ela morreu, deixou para mim R$ 150.000. Era dinheiro suficiente para dar entrada em um apartamento pequeno e assumir um financiamento que eu conseguiria pagar com meu salário. Eu queria ter algo meu, algo que não pudesse ser tirado de mim. Algo que fosse raiz, fundação, chão firme. Depois de passar a vida inteira morando em casas alugadas, onde você não pode nem pintar a parede sem pedir autorização, eu precisava de um espaço que fosse realmente meu. Quando contei para Mateus sobre a ideia, ele ficou entusiasmado. Disse que era uma decisão maravilhosa, que a gente finalmente ia construir um lar de verdade, que seria o começo da nossa família. Ele falou sobre como poderíamos decorar o lugar, sobre como seria bom não depender de senhorios, sobre os planos que tinha para o futuro. Eu me senti apoiada, validada na minha decisão. Procuramos apartamentos juntos durante 3 meses. Visitávamos imóveis aos fins de semana, pegávamos ônibus para bairros distantes, subíamos escadas de prédios sem elevador, anotávamos preços e comparávamos plantas. Mateus sempre tinha opiniões fortes. Ele descartava apartamentos que eu achava interessantes, dizendo que eram muito pequenos,
ou que o bairro não era bom. Sugeria outros que estavam acima do meu orçamento, dizendo que valia a pena esticar um pouco se fosse para ter algo melhor. Aos poucos, eu fui percebendo que Mateus estava direcionando a busca para lugares que ele queria, não necessariamente lugares que se encaixavam no que eu podia pagar. Mas eu cedia, porque casamento é sobre negociar, não é? É sobre encontrar o meio-termo, sobre fazer o outro feliz, mesmo quando isso significa abrir mão de algo seu. Acabamos encontrando um apartamento em um bairro mais afastado, na zona oeste da cidade. Era um prédio simples de 6 andares, construído nos anos 90, com fachada desbotada, mas estrutura sólida. O apartamento ficava no quarto andar. Tinha 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e uma pequena área de serviço que mal cabia a máquina de lavar. A vista da janela da sala mostrava outros prédios iguais, mas se você olhasse bem, dava para ver um pedacinho de céu entre as construções. O preço estava no limite do que eu podia pagar. Com a entrada de R$ 140.000, sobravam apenas R$ 10.000 da herança, e o financiamento comia quase metade do meu salário todo mês. Mas Mateus insistiu que valia a pena, que aquele era o apartamento certo, que eu não ia me arrepender. E eu confiei. A gente assinou o contrato em uma segunda-feira chuvosa de abril. Fomos ao banco juntos, eu e Mateus, e assinamos toda a papelada do financiamento. Mas como eu tinha dado toda a entrada com a herança da minha mãe, e como o financiamento seria pago exclusivamente com meu salário, o imóvel ficou registrado apenas no meu nome. O gerente do banco explicou que, para incluir Mateus como proprietário, ele precisaria assumir parte do financiamento ou comprovar renda suficiente para ser avalista. Mateus não tinha renda fixa comprovável. Ele trabalhava com vendas e ganhava comissões que variavam muito de mês para mês. Alguns meses ele ganhava bem, outros meses mal cobria as próprias despesas. Então fazia sentido, do ponto de vista burocrático, que o apartamento ficasse só no meu nome. Quando saímos do banco, eu segurava a pasta com todos os documentos e me sentia estranha. Por um lado, estava feliz por ter conseguido comprar um imóvel próprio, por ter usado a herança da minha mãe de uma forma que ela aprovaria. Por outro lado, havia uma sensação incômoda de que Mateus não tinha contribuído com nada, mas ia morar ali como se fosse dele também. Mateus concordou com tudo sem questionar. Na época, achei que isso era generosidade da parte dele, uma prova de que ele confiava em mim e no nosso casamento. Hoje eu vejo que não era generosidade. Era estratégia. Porque quando você não coloca nada de seu em algo, você também não tem nada a perder quando decide destruir. A mudança para o apartamento novo aconteceu em um sábado ensolarado de outubro. Eu lembro porque acordei cedo e abri todas as janelas do apartamento vazio antes dos móveis chegarem. E a luz do sol entrava por todos os cômodos de um jeito que fazia o espaço parecer maior e mais acolhedor do que realmente era. O ar tinha aquele cheiro de tinta fresca e cimento, aquele cheiro de começo que faz a gente acreditar que tudo vai dar certo. Eu tinha contratado um pequeno caminhão de mudança para trazer os poucos móveis que tínhamos. Uma cama, um guarda-roupa, o sofá velho que eu tinha comprado usado anos antes, a mesa da cozinha que minha mãe me deu quando saí de casa. Não era muito, mas era o suficiente para começar. Mateus ajudou a carregar as caixas mais leves, mas passou a maior parte do tempo no celular, conversando com amigos sobre não sei o quê, rindo alto enquanto eu e os 2 rapazes da mudança carregávamos os móveis escada acima. O prédio não tinha elevador, e subir 4 andares com caixas pesadas nas mãos deixou meu corpo doendo de um jeito que senti pelos próximos 3 dias. Quando terminamos de organizar o básico, já era fim de tarde. Eu estava suada, com dor nas costas, as mãos cheias de arranhões de enfiar as mãos nas caixas de papelão. Sentei no chão da sala vazia, encostada na parede fria, e olhei ao redor. Aquele era meu apartamento, meu lar, meu espaço. Foi nesse momento que a vizinha de baixo apareceu. Ela subiu as escadas devagar, com um pouco de dificuldade, e bateu na porta que estava aberta. Era uma senhora de cabelos brancos, presos em um coque baixo, pele morena marcada por rugas que contavam histórias de muitos anos vividos, olhos gentis atrás de óculos de armação dourada.
Ela usava um vestido floral desbotado e chinelos de dedos, e carregava um prato coberto com pano de prato. Bem-vindos, ela disse com um sorriso tímido. Eu sou a Ivone, moro no apartamento de baixo. Trouxe um bolo de fubá para vocês. Mudança cansa, e achei que iam gostar de algo doce. Aquele gesto simples me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que alguém tinha sido gentil comigo, sem querer nada em troca, que eu quase não sabia como reagir. Agradeci, peguei o prato ainda quente e convidei-a para entrar. Ivone recusou educadamente. Disse que já estava atrapalhando, mas que se precisássemos de qualquer coisa, era só bater na porta dela. Ela tinha aquele jeito maternal de quem já criou filhos e agora vivia sozinha com um cachorro velho. A gente se tornou próxima com o tempo. Ivone tinha sido professora de matemática durante 40 anos, tinha perdido o marido 5 anos antes de câncer e agora ocupava os dias cuidando do Bento, um vira-lata marrom que andava devagar por causa da idade. Ela cozinhava demais e sempre aparecia com algum prato sobrando, dizendo que ia estragar se ninguém comesse. Ivone foi uma das poucas pessoas que realmente enxergou o que estava acontecendo comigo. Mas isso só aconteceu muito tempo depois. Nos primeiros 3 meses morando no apartamento novo, tudo parecia estar funcionando. Eu acordava cedo, ia para o trabalho, voltava no fim da tarde e preparava o jantar. Mateus continuava com aquele hábito de chegar mais tarde, sempre com desculpas prontas sobre reuniões que se estenderam ou clientes que precisavam de atenção extra. Eu acreditava, porque não tinha motivo para desconfiar. Aos fins de semana, a gente tentava dar algum toque pessoal ao apartamento. Pintamos a parede da sala de um amarelo claro, que eu escolhi, porque lembrava o sol da manhã entrando pela janela da cozinha, onde minha mãe costumava fazer café. Compramos cortinas baratas em uma loja de bairro. Mateus instalou prateleiras tortas na sala, usando uma furadeira emprestada de um vizinho, e as prateleiras ficaram um pouco inclinadas, mas a gente fingiu que era de propósito, que fazia parte do charme. Eu estava feliz. Não aquela felicidade explosiva de quem acabou de ganhar na loteria, mas aquela felicidade tranquila de quem finalmente tem um canto seu no mundo. Eu tinha um apartamento próprio, tinha um marido, tinha uma rotina. Parecia ser o suficiente. E então Mateus chegou em casa com a proposta que ia virar tudo de cabeça para baixo. 3 meses depois da mudança, em uma noite fria de janeiro, Mateus chegou em casa mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha preparando uma sopa de legumes, porque era época de inverno, e sopa aquece o corpo de um jeito que comida quente comum não consegue. Ele entrou, jogou a mochila no sofá e ficou parado na porta da cozinha, me olhando com aquela expressão que eu ia aprender a reconhecer. Era a expressão de quem está prestes a pedir algo grande e já está preparando o terreno emocional para conseguir o que quer. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ele disse. Desliguei o fogo do fogão, me virei para ele e esperei. Mateus puxou uma cadeira, sentou e começou a contar que os pais dele estavam com dificuldades financeiras. O pai, Sr. Lauro, tinha sido demitido da fábrica de peças automotivas onde trabalhava havia 15 anos. A empresa tinha falido, tinha fechado as portas de uma hora para outra, e todos os funcionários foram dispensados sem aviso prévio. Sr. Lauro tinha 58 anos, sem ensino médio completo, e estava encontrando dificuldade para conseguir outro emprego na área. Dona Conceição nunca tinha trabalhado fora. Ela tinha passado a vida inteira cuidando da casa, do filho único, e não tinha nenhuma experiência profissional registrada. Eles dependiam exclusivamente do salário do Sr. Lauro, e agora, sem renda, estavam atrasando o aluguel do apartamento onde moravam. Mateus me contou tudo isso com uma voz cheia de preocupação genuína, ou pelo menos era o que parecia. Ele disse que os pais estavam desesperados, que corriam o risco de serem despejados, que não tinham para onde ir. E então, ele fez a pergunta que eu deveria ter previsto, mas que me pegou completamente desprevenida. Naquele dia, ele veio com aquela conversa de que seria bom se eles ficassem um tempo lá em casa, pelo menos até o pai dele conseguir alguma coisa nova. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o pedido. A ideia de dividir o apartamento pequeno com os sogros não me animava nem um pouco. O apartamento mal cabia nós dois.
Tínhamos apenas 2 quartos. O nosso e um quarto menor que a gente usava como quarto de hóspedes, mas que na verdade servia mais como depósito de coisas que não tinham lugar definido. A sala era pequena, a cozinha era pequena, tínhamos um banheiro só. Como 4 adultos iam conviver naquele espaço apertado? Mas eu também não conseguia imaginar os pais do meu marido na rua. Eu tinha sido criada por uma mãe que sempre dizia que família ajuda família, que você não vira as costas para quem precisa. E os pais do Mateus precisavam. Ou pelo menos era isso que parecia. Por quanto tempo? Perguntei. Não sei, uns 3 meses. 6 no máximo. Só até meu pai conseguir algo. Eu pensei naquilo. 6 meses. Metade de um ano dividindo o apartamento com gente que eu mal conhecia. Metade de um ano sem privacidade, sem espaço, sem aquela sensação de lar que eu tinha acabado de conquistar. Mas Mateus me olhava com aqueles olhos que pediam compreensão. E eu não consegui dizer não. Achei que, no fundo, era uma questão de solidariedade familiar. Que eu seria egoísta se recusasse. Que 6 meses passariam rápido. Que logo eles sairiam e eu poderia voltar a ter minha casa só para mim. Eu não percebi que aquela palavra, compreensiva, era o primeiro passo para me transformar em algo maleável demais. Tudo bem, eu disse. Eles podem ficar. Mateus me agradeceu com um abraço apertado. Disse que eu era a mulher mais incrível que ele poderia ter ao lado, que não sabia o que faria sem mim, que os pais dele iam ficar muito gratos. Ele me beijou na testa e disse que eu não ia me arrepender. Mas eu me arrependi. Nossa, como eu me arrependi! Dona Conceição e Senhor Lauro chegaram em uma quinta-feira com 5 malas grandes e 7 caixas de papelão. Mateus ajudou a carregar tudo enquanto eu preparava um almoço. Arrumei o quarto de hóspedes, troquei as roupas de cama, coloquei flores em um vaso velho que tinha sido da minha mãe. Eu queria que eles se sentissem bem-vindos. Dona Conceição entrou na casa sem tirar os sapatos, deixou as malas no corredor e foi direto para ir à sala inspecionar cada canto. Ela comentou que as cortinas eram velhas demais, que o sofá parecia desconfortável e que a cozinha era menor do que ela imaginava. Senhor Lauro, pelo menos, agradeceu com um aceno de cabeça antes de sentar na poltrona que era minha preferida e ligar a televisão. Na primeira semana, eu tentei fazer tudo funcionar. Acordava mais cedo para preparar o café da manhã, organizava as compras do mês para incluir as preferências deles, evitava fazer barulho quando voltava tarde do trabalho. Mateus passou a sair mais vezes, dizendo que precisava procurar oportunidades melhores de trabalho para ajudar a família. Eu ficava em casa com Dona Conceição, que tinha o costume de reorganizar meus armários sem pedir e de comentar que eu cozinhava com sal demais. Hoje eu sei que aquilo era uma estratégia. Ela estava mapeando os limites do território, testando até onde podia avançar. Na segunda semana, as coisas começaram a mudar de jeito sutil. Dona Conceição passou a usar a máquina de lavar roupas sem perguntar, sempre no horário em que eu precisava lavar as minhas roupas de trabalho. Senhor Lauro ocupava a sala inteira com os programas de esporte que assistia aos berros. Quando eu pedia licença para passar, ele me olhava como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Mateus começou a chegar mais tarde, sempre com um cheiro diferente na roupa, mas eu não questionava porque achava que estava sendo paranoica. Tem um momento na vida em que a gente escolhe não ver o que está bem na frente, porque ver exigiria coragem para agir. Foi na terceira semana que eu notei algo sobre o chaveiro que ficava pendurado perto da porta. Era um chaveiro em formato de âncora que eu tinha comprado em uma viagem rápida ao litoral com minha mãe, anos antes de ela adoecer. Não era nada de especial para ninguém, mas para mim representava um dos últimos dias felizes que tivemos juntas. Eu guardava as chaves da casa, do carro e de um pequeno cofre onde eu colocava documentos importantes naquele chaveiro. Ele estava sempre ali, no mesmo lugar. Até que não estava mais. Um dia, quando cheguei do trabalho, o chaveiro não estava no gancho. Procurei pela casa inteira, revirei bolsas, olhei embaixo de móveis. Nada. Perguntei para Dona Conceição se ela tinha visto, e ela me olhou com aquela expressão que eu ia aprender a reconhecer muito bem. Um misto de inocência falsa e desprezo silencioso. Ela disse que não mexia nas minhas coisas,
que eu devia ter perdido por distração. Mateus riu quando mencionei o chaveiro. Disse que eu estava estressada demais, que era só um objeto. Mas não era só um objeto. E alguma coisa dentro de mim percebeu que o desaparecimento daquilo não tinha sido acidente. Eu fiz cópias das chaves no dia seguinte e escondi em lugares diferentes. Guardei uma com a Ivone, outra no trabalho dentro de uma gaveta trancada, e a última no bolso de um casaco que eu raramente usava. Se alguém estava mexendo nas minhas coisas, eu não ia facilitar. Foi nessa mesma semana que percebi mudanças na forma como Mateus me tratava. Antes, ele pelo menos fingia interesse quando eu contava sobre o meu dia. Agora, ele mal levantava os olhos do celular. Quando eu fazia perguntas sobre onde ele estava, ele respondia com impaciência, como se eu fosse uma criança chata fazendo perguntas inconvenientes. Dona Conceição aproveitava esses momentos para soltar comentários aparentemente inocentes, do tipo: Filho, você merecia uma mulher que te deixasse mais livre. Ou: Sua vida era mais tranquila antes de casar. Senhor Lauro tinha aquele costume de me olhar de cima a baixo, sempre que eu saía para trabalhar, fazendo comentários sobre minha roupa. Dizia que eu estava me vestindo como se quisesse chamar atenção, que mulher casada precisava ser mais discreta. Eu comecei a usar roupas mais largas, cores mais neutras, até perceber que não importava o que eu vestisse. Sempre haveria um comentário para me fazer sentir inadequada. O primeiro mês virou 2. 2 viraram 3. Senhor Lauro não estava procurando emprego. Ele passava os dias vendo televisão, comendo as coisas que eu comprava e reclamando que a comida não era boa o suficiente. Dona Conceição ocupou completamente a cozinha, mudou a organização das panelas, tirou os ímãs que eu tinha na geladeira, porque achou que deixavam o ambiente infantil. Mateus passou a dormir no sofá quase todas as noites, dizendo que estava cansado demais para subir até o quarto. Eu dormia sozinha em um apartamento que era meu, mas não me sentia em casa. Foi em uma noite de quarta-feira que ouvi Dona Conceição conversando ao telefone com alguém na sala. Eu estava deitada, tentando dormir, mas a voz dela atravessava a parede fina. Ela ria muito, aquele tipo de riso de quem está se divertindo com a desgraça alheia. Ela dizia para a pessoa do outro lado que tinha conseguido um lugar confortável para viver sem pagar nada, que a nora era boba demais para perceber que estava sendo usada e que o filho dela já estava cansado do casamento mesmo. Disse que eles planejavam ficar ali pelo tempo que quisessem, que eu não teria coragem de colocar a família do marido na rua. Eu fiquei parada naquela cama, olhando para o teto, com uma sensação estranha tomando conta do peito. Não era aquela dor aguda que a gente sente quando alguém grita ou ofende. Era pior. Era como descobrir que você tinha convidado um parasita para dentro da sua casa, achando que estava fazendo caridade. E agora ele tinha crescido tanto que estava sufocando você por dentro. No dia seguinte, quando Mateus chegou, tentei conversar com ele sobre o que tinha ouvido. Ele negou tudo. Disse que eu estava inventando coisas, que estava criando problemas onde não existiam, que sua mãe jamais diria algo assim. Dona Conceição apareceu na sala naquele momento e fez uma expressão de mágoa tão convincente que por um instante eu mesma duvidei do que tinha escutado. Ela falou que estava magoada com a minha falta de confiança, que tinha aberto mão de tanta coisa para não ser um peso na minha casa, e que eu estava sendo ingrata. Mateus olhou para mim como se eu fosse a culpada. Como se eu tivesse inventado uma história maldosa para manchar a imagem da mãe dele. E naquele momento, eu entendi que não importava o que eu dissesse ou o que eu provasse. Eu sempre seria a vilã naquela narrativa. 3 meses viraram 6. 6 viraram 9. Eu parei de tentar conversar. Comecei a apenas observar. E quanto mais eu observava, mais coisas eu via. Mateus saía de casa sempre arrumado, com perfumes que eu não tinha dado, com roupas que eu não conhecia. Voltava tarde, às vezes de madrugada, com desculpas prontas e olhos cansados. Dona Conceição cobria tudo. Quando eu perguntava onde ele estava, ela dizia que o filho estava trabalhando duro para sustentar a família toda, que eu devia ser mais grata por ter um marido tão esforçado. Senhor Lauro concordava com grunhidos, sem tirar os olhos da televisão. Comecei a notar também que algumas coisas estavam sumindo.
Pequenos objetos, nada muito valioso, mas suficiente para me deixar alerta. Uma caneta cara que ganhei de presente, um porta-retrato com foto da minha mãe, alguns livros. Perguntei sobre os objetos e sempre recebia a mesma resposta. Eu devia ter perdido, estava distraída, estava ficando esquecida. Eu não estava ficando esquecida. Eu estava sendo roubada devagar, de maneiras pequenas e constantes, para que eu duvidasse da minha própria percepção. No 9º mês, eu descobri a traição. Não porque Mateus confessou, mas porque a outra mulher ligou para o meu celular. Ela disse que o Mateus tinha contado que era separado, que morava sozinho, que eu era apenas uma ex-esposa problemática que não aceitava o fim do casamento. Ela parecia genuinamente surpresa quando eu disse que éramos casados e que ele morava comigo. Desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Confrontei Mateus naquela mesma noite. Ele não negou. Disse que precisava de alguém que o fizesse feliz, que eu tinha me tornado amarga e desagradável, que a culpa era minha, por não ter percebido que ele estava insatisfeito. Dona Conceição entrou no quarto e concordou com o filho. Disse que eu realmente tinha mudado, que mulher que não cuida do casamento não pode reclamar quando o homem procura carinho em outro lugar. Senhor Lauro estava na sala, mas eu sei que ouviu tudo. Ele não disse nada. Só aumentou o volume da televisão. Foi ali que alguma coisa dentro de mim quebrou. Mas não quebrou como vidro, que explode e espalha cacos. Quebrou como gelo, que racha silencioso e forma fendas que vão se alargando devagar. No dia seguinte, fui ao cartório e dei entrada no divórcio. Peguei todas as informações de que precisava. Busquei assessoria. Organizei cada documento que provava que aquele apartamento era meu. Não contei para ninguém em casa. Apenas agi. Mateus foi notificado 2 semanas depois. Ele chegou em casa gritando, dizendo que eu não tinha o direito de fazer aquilo sem conversar antes. Dona Conceição segurou o braço do filho e me olhou com um ódio puro que ela nunca tinha deixado transparecer antes. Senhor Lauro levantou da poltrona e me chamou de tudo quanto é nome, coisas que eu não vou repetir aqui porque não merecem ser eternizadas. Mas eu não gritei de volta. Apenas disse que queria o divórcio, que Mateus poderia ficar com o que era dele, mas que o apartamento era meu e que eu esperava que eles procurassem outro lugar para morar assim que possível. Dona Conceição riu. Foi uma risada seca, cheia de escárnio. Ela falou que não ia sair de jeito nenhum, que tinha todo o direito de estar ali porque era sogra e porque o filho era casado comigo. Senhor Lauro cruzou os braços e falou que eles tinham morado ali de graça por muito tempo, que tinham tanto direito quanto eu sobre aquele espaço. Mateus apenas olhou para o chão, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Eu respirei fundo. Disse que a casa era minha, que o divórcio estava sendo encaminhado, e que eu esperava que eles respeitassem minha decisão. Foi quando Dona Conceição começou a gritar: "Caia fora, parasita! Estamos há 3 anos morando aqui de graça e não pensamos em ir embora." As palavras saíram da boca dela como algo planejado há tempos. Não foi explosão, foi confissão. Ela estava assumindo abertamente que tudo aquilo tinha sido calculado desde o começo. Que eles nunca tiveram intenção de sair. Que eu tinha sido apenas uma idiota conveniente que abriu as portas da própria casa para ser devorada. Senhor Lauro deu um passo na minha direção. Ele estava com o rosto vermelho, os punhos fechados. Por um momento, eu achei que ele fosse apenas me ameaçar, mas ele realmente se jogou em cima de mim. Tentou me empurrar, agarrou meu braço com força, começou a me sacudir. Mateus ficou parado, sem fazer nada. Dona Conceição não tentou segurar o marido. Ela só ficou ali, observando, como se estivesse esperando para ver até onde aquilo ia. Eu consegui me soltar e dei 2 passos para trás. Minha bolsa estava no sofá. Meus dedos tremiam, mas não de medo. Era outra coisa. Era raiva, mas uma raiva fria, daquela que você sente quando finalmente entende que foi enganada o tempo todo e que agora não tem mais nada a perder. Abri a bolsa e tirei o documento que eu tinha guardado ali. Era a escritura do apartamento. Atualizada, registrada, com meu nome. E junto com ela, uma segunda via da notificação de despejo que eu tinha preparado com a ajuda de um colega do trabalho que entendia dessas coisas. Não era um processo judicial longo e demorado. Era um aviso claro, formal,
com prazo e com consequências. Dona Conceição viu o papel e seu rosto mudou. Senhor Lauro congelou. Mateus ficou pálido. Eu não gritei. Apenas mostrei os documentos e falei com uma calma que eu não sabia que tinha dentro de mim. Vocês têm 30 dias para sair. Qualquer coisa além disso, e eu vou buscar as medidas necessárias. O apartamento é meu. O financiamento está no meu nome. Vocês moraram aqui de graça, sim, mas isso acaba hoje. Dona Conceição tentou argumentar, mas a voz dela saiu trêmula. Senhor Lauro deu mais um passo na minha direção, mas dessa vez eu não recuei. Olhei diretamente nos olhos dele e repeti: 30 dias. Mateus quis falar alguma coisa, mas eu o cortei. Disse que o divórcio seguiria de qualquer jeito, que ele poderia contestar o que quisesse, mas que aquela casa nunca seria dele. E que se quisesse ter onde morar depois, era melhor começar a procurar logo. Eles ficaram em silêncio. E pela primeira vez em quase um ano, eu senti que estava respirando dentro da minha própria casa. Os dias seguintes foram de guerra silenciosa. Dona Conceição parou de falar comigo. Senhor Lauro resmungava coisas no corredor sempre que eu passava, mas nunca diretamente para mim. Mateus saiu de casa 2 semanas depois. Foi morar com a amante. Ele levou as roupas e alguns móveis que tinham sido dele antes do casamento. Não se despediu. Dona Conceição e Senhor Lauro continuaram ali, testando se eu ia ceder. Dona Conceição espalhou para os vizinhos que eu era uma nora cruel que estava expulsando os sogros de casa sem motivo. Ela chorava alto no corredor do prédio. Fazia cenas dramáticas sempre que alguém perguntava sobre a situação. Mas a Ivone, minha vizinha de baixo, sabia a verdade. Ela tinha visto tudo, tinha ouvido as discussões, e quando Dona Conceição tentou ganhar a simpatia dela, Ivone apenas disse que tinha visto com os próprios olhos como eu era tratada dentro da minha própria casa. Aos poucos, os vizinhos começaram a entender que aquela história não era tão simples quanto Dona Conceição queria fazer parecer. No 28º dia, eles finalmente saíram. Não porque quiseram, mas porque sabiam que eu não estava blefando. Levaram as malas e as caixas e deixaram o apartamento mais sujo do que nunca. Quebraram uma lâmpada de propósito, riscaram a parede da sala, levaram toalhas de banho e panelas que eram minhas. Foi a vingança mesquinha de quem perdeu e não sabe aceitar. Eu não liguei. Limpei tudo sozinha. Pintei a parede. Comprei lâmpadas novas e toalhas novas. E naquele processo de limpar cada canto, eu senti que estava lavando também as marcas que aquelas pessoas tinham deixado em mim. O divórcio saiu 3 meses depois. Mateus não contestou nada. Ele estava ocupado demais construindo uma nova mentira com a amante para se importar com o que tinha deixado para trás. Um dia, 4 meses depois de tudo, eu estava organizando uma gaveta que não abria há tempos e encontrei o chaveiro. O chaveiro da âncora que tinha sumido no começo de tudo. Ele estava enfiado no fundo da gaveta do quarto, que Dona Conceição e Senhor Lauro tinham usado, escondido embaixo de um forro de papel velho. Eu segurei o chaveiro na mão e percebi que ele representava mais do que uma lembrança da minha mãe. Ele representava o ponto exato em que eu comecei a perceber que algo estava errado, o momento em que decidi parar de aceitar explicações prontas e começar a prestar atenção no que realmente estava acontecendo. Hoje, eu moro sozinha naquele apartamento. Não é grande, não é luxuoso, mas é meu. Eu durmo bem à noite. Acordo sem sentir aquele peso no peito que carregava todos os dias quando eles estavam aqui. Às vezes, cruzo com Ivone no corredor e a gente toma café juntas. Ela me conta histórias da vida dela, eu conto as minhas, e a gente ri de coisas bobas. Mateus casou com a amante 6 meses depois do divórcio. Soube por alguém do trabalho. Dona Conceição e Senhor Lauro foram morar com eles. Eu penso nisso às vezes e torço para que a nova esposa dele tenha mais sorte do que eu tive. Ou quem sabe ela seja mais esperta e consiga ver o jogo antes de ficar presa nele. Não guardo ódio. Não fico acordada à noite repassando as humilhações ou pensando em vinganças elaboradas. A verdade é que a melhor vingança foi simplesmente recuperar a minha paz. Foi entender que eu não precisava da aprovação deles para ter valor. Que minha casa era minha vida era minha,
e que ninguém tinha o direito de ocupar meu espaço sem permissão. O chaveiro da âncora está de volta no gancho perto da porta. Não exatamente onde estava antes, mas em um lugar novo que eu escolhi. É um lembrete pequeno de que âncoras servem para segurar barcos no lugar, mas também podem ser levantadas quando é hora de seguir em frente. Eu olho para aquele objeto todos os dias e penso em tudo o que passei, e então respiro fundo, pego minhas chaves e saio para viver a vida que quase deixei escapar. Porque no final das contas, a única pessoa que você realmente precisa reconquistar na vida é você mesma. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.